Olá! Hoje a gravação começou rápida. Nessa aula, vou falar um pouquinho, neste início, sobre as aulas que estão lá organizadas no Moodle, já ia falar Google, no Moodle, e depois eu vou tratar do assunto que está lá específico na aula de número 15, porque, como diz lá, é para ser tratado nesta aula o conteúdo. Bom, eu já deixei aí a telinha da aula de hoje, mas eu vou passar rapidamente pelo Meet. Aliás, nossa, que confusão, né? Pelo Moodle. A aula 15, eu vou tratar da poesia lírica de Gonçalves Dias, que é essa aula de hoje nossa aqui. Na aula 16, depois tem exercícios, são exercícios para praticar, tá? Em relação, esses exercícios, eles pegam todas as poesias já trabalhadas até então, da literatura brasileira e do autor Gonçalves Dias. Então, tem o Canção do Exílio e Juca Pirama, que nós trabalhamos em semanas anteriores e até na aula anterior, e depois as poesias líricas que nós vamos trabalhar nesta aula aqui, lírico-amorosa. Na aula 17, é uma aula de correção de exercício, e aí essa correção eu vou fazer na aula síncrona de quarta-feira. Então, eu peço que vocês façam até amanhã os exercícios, amanhã terça, os exercícios da aula 16, para que na quarta-feira nós possamos corrigir esses exercícios. A aula 18 é uma outra mini tarefa. É a hora de vocês virarem poetas. Vocês vão escrever uma canção do exílio e aí vocês vão escolher se quiserem falar, se vão querer falar do Brasil como um todo ou se você quer a cidade ou o distrito, o vilarejo onde você nasceu ou mora. Porque nem todo mundo mora hoje onde nasceu, mas você pode escolher qual que você quer falar. Depois, a gente tem, já caminhando para o finalzinho da semana, desta semana, a segunda geração é um assunto que eu vou trabalhar na aula de segunda-feira, e aí este assunto, ele já abre o conteúdo que virá depois como matéria-prima de uma atividade avaliativa. A atividade avaliativa são aquelas de proporção maior. Então, vamos lá. Nós estávamos falando, eu sempre falo que eu gosto de, ao iniciar a aula, retomar o que foi trabalhado na aula anterior, para a gente fazer o fio condutor do nosso pensamento. Nós começamos a falar da forma como a poesia do romantismo se subdivide. Ela é marcada por 3 gerações, que são 3 etapas bem distintas, em tempos diferentes, em contextos diferentes. Então, essa primeira geração, ela vem motivada pelos acontecimentos históricos do início do século XIX, o que leva a ter um sentimento nacionalista e de busca de identidade da nacionalidade brasileira. Neste momento em que o Brasil deixava de ser uma colônia de Portugal e passava a ter o status de corte brasileira, com um sistema de governo monárquico ainda, porque a coroa, agora brasileira, comandada por Dom Pedro I, tomava conta deste nosso país, que na época não era um país ainda, era uma corte. Bom, Gonçalves Dias, ele vem como um importante escritor dessa primeira geração. A poesia dele é considerada, deixa eu ir trocando aqui o slide, uma poesia autobiográfica, e ele caminha por duas vertentes temáticas. Uma é a poesia lírica, em que ele traz o nacionalismo, o amor, a religião e o tema do indígena. E a poesia épica, o heroísmo indígena. Bom, dentro desse nacionalismo, nós vimos a principal poesia de Gonçalves Dias, que foi Canção do Exílio. Então, a gente trabalhou ali, nós vimos que tem aspectos da cor local, embora de forma generalizada, há um subjetivismo, um sentimentalismo ali presente, e também uma religiosidade em proporção menor, mas tem. Na parte épica,
nós vimos o poema Ijuca-Pirama, só um trechinho, porque o poema é longo. E aí eu contei um pouquinho sobre o enredo desse poema, que foi o nosso último assunto da última aula síncrona. Né? Um índio da tribo Tupi é capturado pelos Timbiras, ele vai ser morto num ritual antropofágico que era comum na cultura dos Timbiras, né? Ao capturar um índio guerreiro, a sua carne ser compartilhada entre os índios guerreiros daquela tribo como uma forma de fortalecer esse espírito valente, heróico dos índios guerreiros. O índio Timbira, aliás, o índio Tupi, ele pede para poder sair em busca do pai e aí retornar. Parei nessa parte, eu vou trabalhar um pouquinho mais o enredo desse poema e depois dar a continuidade. Porque, veja bem, no poema Ijuca-Pirama, o índio guerreiro, ele ser dado como alimento para os demais índios da sua tribo, é ao mesmo tempo uma tragédia, né, porque ele vai ser morto, mas ao mesmo tempo uma honra pelo fato de ele ser uma espécie de troféu capturado e servir para alimentar os outros, não para matar a fome. O objetivo do ritual antropofágico nos Timbiras não era para matar a fome, mas era, como eu disse ainda há pouco, né, aquela carne servir como uma vitamina, vamos dizer assim, porque eles acreditavam na sua cultura, que tem um pouco de cultura e religião ali junto, né? Há um pouco de religiosidade presente, de misticismo, melhor dizendo. Eles acreditavam que essa carne sendo ingerida, ela traria esse espírito guerreiro também para aqueles índios que já eram guerreiros. Bom, o pai do índio Tupi estava na mata sozinho, né? Ele era um velho e cego e perdido. Então, o índio Tupi fica comovido com a situação do pai e ele pede, então, uma trégua, né? Ele conversa com o conselheiro da tribo Timbira e pede para que ele seja libertado para procurar seu pai, colocá-lo num lugar seguro e ele voltaria para concluir o ritual de antropofagia. O conselheiro da tribo Timbira conversa com os demais ali e aceita o pedido feito pelo índio Tupi. Ele é até questionado, o conselheiro Timbira, pelos índios Timbiras ali, por que ele estava fazendo isso, libertando um prisioneiro. Então, ele disse que, das duas, uma, se o índio realmente fosse guerreiro, valente, corajoso, ele iria cumprir a sua palavra. Ele iria colocar o pai no lugar seguro, porque eles nem acreditavam que ele tinha pai de verdade, os índios que questionavam ali. Então, o conselheiro diz que, se ele estivesse falando a verdade, né, e sendo esse índio guerreiro, ele iria colocar o pai no lugar seguro e retornar para o seu ritual. Mas, se ele estivesse mentindo, então ele não deveria ser devorado pelos outros índios ali, ele não deveria fazer parte daquele ritual antropofágico, porque em vez de ele trazer força para os índios timbiras, ele estaria trazendo fraqueza. E aí os índios, então, aceitam esse pensamento lógico que o conselheiro Timbira tem, e o índio Tupi, então, é liberto para ir buscar o pai. Ele vaga pela mata até tentar encontrar o pai e encontra. Só que o pai é um índio que já foi pajé, muito respeitado, cacique naquela tribo ali dele, né? E que sabia que se o filho dele era um guerreiro, ele deveria morrer como tal. Quando o filho o encontrou, né, super emocionado de ter encontrado o pai, de ver que ele estava ainda vivo, um pouco abatido, né, porque ele estava doente e já idoso, e ainda sozinho no meio da mata, ele
Ele fica muito emocionado de encontrar o pai e fala que veio para colocar no lugar seguro. Porém, como esse índio tupi, ele estava já no ritual antropofágico, ele estava todo marcado, né, de pinturas de essências naturais, porque tinha todo um ritual que eu comentei com vocês, né? Não é simplesmente botar lá na fogueira e pronto, né, morreu. Não, tinha todo um ritual místico para o momento da morte. E o pai, ao tocar o rosto do filho, porque ele era cego, né? Então, ver aqui, ele começou a sentir adornos que ele tinha na cabeça, aqui no pescoço, que ele sabia que eram adornos de ritual de morte. E, ao mesmo tempo, também, ele sentia cheiro das ervas, das essências, das sementes que serviram de pintura no corpo. E ele sabia que aquilo tudo era um ritual de morte. Então, ele fica fulo da vida, muito nervoso, porque se o filho tinha... Ele sabia que os Timbiras jamais iria libertar um prisioneiro, né? E se o filho estava ali, significava que ele tinha fugido. Isso foi o que o velho deduziu. Então, ele briga com o filho dele e fala que ele estava negando a raça da tribo Tupi, porque ele estava se mostrando fraco, medroso, desonrando todos os índios tupis, inclusive as gerações anteriores, e a ele próprio. O índio, então, comovido com a ira do pai, ele explica que ele não fugiu, que ele estava ali para colocar o pai num lugar seguro. Mesmo assim, o pai fica muito furioso, porque ele acha que todo índio valente tinha o destino que merecia e que, portanto, se ele estava ali sozinho no meio da mata, vivendo a boa sorte, era problema dele, né, que o filho jamais deveria ter feito aquilo e que ele que se virasse, né, que o velho ia se virar, que o filho não era para fazer aquilo, porque a honra estava acima de qualquer coisa. O filho, então, fala para o pai que, para mostrar que ele não estava mentindo, ele iria voltar e concluir o ritual de antropofagia dos índios Timbiras. Ele, então, a contragosto do pai, leva até uma parte, vamos dizer assim, mais protegida, só que o pai estava muito debilitado, muito doente, o pai falece e o índio dá a palavra dele para o pai de que ele estava voltando para a tribo Timbira, e volta realmente, né? No momento em que ele volta para a tribo dos Timbiras, ele, então, completa, ele faz parte, né, do ritual, os índios completam todo aquele momento e mata o índio e ele é devorado entre os outros. Quando a gente fala de devorado, né, dá aquela ideia assim, como se fosse igual um leão que você joga um pedaço de carne. Não era bem assim, né? Havia toda uma sutileza nesse compartilhamento da carne, se é que pode ser sutil, né, compartilhar a carne entre os outros, mas é assim, não é todo mundo ali em cima devorando, não. Porque a palavra devorar acaba sendo forte, né? Mas o que acontece é isso, é um canibalismo que acontece, mas, como eu falei, não é para matar a fome, era para fazer esse ritual que tinha religiosidade ali junto, cultura, misticismo, tudo junto. Quero que vocês observem a estrutura do poema. Se vocês observarem ali à esquerda de vocês e o trecho à direita, você vai ter um aspecto formal diferente. Bom, que importância que isso tem? Na aula passada, eu comentei com vocês que o romantismo veio para quebrar padrões clássicos, passada e retrasada, que eu comentei isso. O classicismo, a era clássica, ela trazia padrões estéticas, poéticas, para que um poema fosse considerado bom. Não quer dizer que o romantismo vai ser uma bagunça, não é isso.
mas é que o escritor ele quer ter a sua liberdade criativa e de escrita no momento em que ele está fazendo o seu texto literário. Ele não quer ficar preso a padrões. Só para vocês terem uma ideia desses padrões, por exemplo, Camões resgata o soneto, que é uma forma fechada de poesia. Não quer dizer que o romantismo não use o soneto, eles usam, mas não é assim, porque lá na era do classicismo, quem não fazia uma poesia de aspecto formal limpo não era considerado um bom poema. E o romantismo quer quebrar isso, prova que Canção do Exílio tem só 7 sílabas poéticas, que era considerada uma poesia popular, de 7 sílabas poéticas, como se fosse de valor poético, literário, artístico mais baixo, e a poesia ganha uma fama gigantesca, tanto que em pleno século XXI a gente ainda fala dela. E na obra de Camões, a obra clássica dele, que é Os Lusíadas, ele faz 1182 versos, todos em 10 sílabas poéticas e com um esquema de rima único. A gente vê aí neste poema de Gonçalves Dias, e aqui eu estou vendo que tem um erro agora. Isso aqui não é aqui, gente. Isso aqui é aqui, aqui. Aqui. Desculpa aí a falha. Bom, a gente percebe aqui neste poema de Gonçalves Dias como que há uma liberdade da criação quando você vê os versos que estão do lado esquerdo, seu aí da tela, mais longos. Vamos pegar um aí qualquer. Vamos pegar o primeiro lá de cima mesmo, ó. No meio das tábuas de amenos. Não, tem 10, se eu não me engano aqui. Alteiam-se os tetos da altiva nação. Tem 11 mesmo. Todos os versos têm 11 sílabas poéticas do lado esquerdo. Mas quando chega do lado direito da tela aí que vocês estão vendo, meu canto de mor só tem 5 sílabas poéticas. Então, no mesmo poema, você encontra versos mais longos e versos mais curtos. É a liberdade criadora. E tem um porém, tá? Quando um poeta de profissão, ele escolhe escrever um poema, ele decide fazer um poema, ou ele se inspira para escrever um poema, todos os detalhes são pensados. Então, essa parte mais longa e fina, né, da poesia, com 5 sílabas poéticas, um ritual de morte, por exemplo, ou festas, nas tribos, é feita por sons de tambor. Então, esse meu canto de morte é como se fosse isso aqui, ó. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. É como se acompanhasse esse pá, pá, pá. Um barulho de um tambor, como sendo num ritual de morte. Tá? E são sempre na segunda e na quinta. Na segunda e na quinta. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. E olha bem, se você pensar na estrutura mais aprofundada. Vamos pegar aquele primeiro verso ali, ó. Meu canto, opa, opa, opa. Cliquei no lugar errado. Ó, meu canto de morte. Uma palavra monossílaba a gente não considera. Quando eu chego aqui na palavra canto, ó, can é a sílaba tônica. Vou colocar ela amarelinha. Na palavra morte, mor é a sílaba tônica. Embaixo, guerreiros, o rei é a sílaba tônica. Vou colocar os 2 R junto, porque é a forma como a gente fala. Ouvir é ouvir, que é a sílaba tônica. Solfi é o fi, que é a sílaba tônica. Das selvas é o céu, que é a sílaba tônica. Então, se vocês observarem na forma
com que o poeta escolheu para escrever, a sílaba tônica das palavras, né, estão sempre nas posições 2 e 5. 2 e 5. Ou seja, cada palavra ela foi meticulosamente escolhida para que sempre a segunda sílaba do verso seja tônica e a última também seja a tônica. Já é, né? Porque a gente só conta até a última sílaba tônica. Mas que para acompanhar com essa última, sempre a segunda sílaba. Não importa a primeira. Porque, igual, por exemplo, meu é um monossílabo tônico. A primeira não vai contar, porque tem momentos nos versos, igual guerreiros, que G não é tônico. Mas a segunda sílaba é sempre tônica, para dar essa ideia como se eu lendo, no momento em que eu vou ler, eu percebo esse barulho equivalente a como se fosse o rito do tambor. Vamos seguindo, então? Na poesia lírico-amorosa, nós vamos ter alguns poemas de destaque de Gonçalves Dias, e a poesia autobiográfica dele continua. Né? Continua por quê? Vocês devem estar lembrados daquilo que eu comentei na aula passada. Gonçalves Dias é mestiço, apaixona-se por uma filha de um burguês do Maranhão, Ana Amélia. O pai da moça, por Gonçalves Dias ser mestiço, proíbe o casamento deles, e então ele não pode se casar com ela, mas ela é a grande paixão da vida dele. E no romantismo, a ideia de que o amor é único, não tem esse negócio de que a fila anda, não, tá? No romantismo é assim, o amor é único. E esse amor único, ele está nos versos e também, muitas vezes, na vida do poeta. Foi o caso de Gonçalves Dias. Né? Então, Ana Amélia foi a grande paixão da vida dele, mesmo que o pai, né, não permite o casamento deles. Ele é apaixonado por ela, e os poemas, então, que ele escreve, dá-se a entender que ele está fazendo sempre em nome desse grande amor. Então, ele pergunta, é possível morrer de amor? E eu estou vendo que aqui, às vezes, na hora que eu vou salvar, dá um erro. Ele encolhe, parece, alguma coisa assim. Bom, mas está certinho. Então, o que ele fala lá no primeiro? Vou ler rapidamente esse, porque eu quero chegar no outro depois. Se morre de amor, quer dizer, se é possível, se morre de amor. Não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende de ruidoso sarau entre os festejos. Ele está usando aí a ordem inversa para poder ter as rimas e a métrica que ele deseja dentro do poema. Então, num primeiro momento, ele fala que não se morre, desde que seja a fascinação que nos surpreende lá nos festejos do sarau ruidoso. Entre os festejos de sarau ruidoso. Sarau é festa. Muitas vezes no sarau, eles iam para poder discutir política, falar de literatura, ouvir música, mas também arrumar pretendentes, paquerar, né? Dar flertes. É o ficar de hoje em dia. Então, ele fala que se for essa fascinação do sarau, não, desse amor não se morre. Quando luzes, calor, orquestra e flores, ele está ambientando o sarau. Assomos de prazer nos raiam na alma, que embelezado e solto em tal ambiente, no que ouve, no que vê, prazer alcança. Quer dizer, ele está encontrando prazer em quê? No som, na música, na orquestra, nas flores. Então, esse tipo não se morre, esse tipo de amor, que seria aquilo que nós chamamos de paixão. A paixão é algo efervescente, né? É uma explosão. Então, nesse tipo de amor, esse tipo de amor não iria causar essa morte do ser. E aí ele vai colocando elementos que despertariam a atenção. Simpáticas feições e tudo mais. Lá no final, ele fala:
clarão, ao som final da orquestra, ao derradeiro clarão que as luzes ao morrer despedem. Se outro nome lhe dão, se amor o chamam, de amor igual ninguém sucumbe à perda. Eu tenho que separar aqui, que veio errado. Amor é vida, é ter constantemente a alma, sentidos, coração abertos ao grande, ao belo. É ser capaz de extremos, de altas virtudes. É capaz de crimes. Compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus. Gostar dos campos, de aves, flores, murmúrios solitários, buscar tristeza, a soledade, o ermo e ter o coração em riso e festa. E a branda festa, ao riso da nossa alma, fontes de pranto intercalar sem custo. Conhecer o prazer e a desventura no mesmo tempo. E ser no mesmo ponto o ditoso, o misérrimo dos entes. Isso é amor. E desse amor se morre. Então ele diz que quando esse amor é aquela explosão sentimental, a paixão, não. Desse amor não se morre. Mas quando é uma mistura de sentimento, você busca a tristeza, a soledade, que é a solidão, o erro, o lugar vazio, e ter o coração em riso e em festa. Quer dizer, geralmente quem busca tristeza, quem busca solidão, não está com o coração com riso e festa, mas ele vive um sentimento paradoxal. Camões já dizia isso, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E ele fala, e a branda festa, o riso da nossa alma, fontes de pranto intercalar sem custo. Então, ao mesmo tempo que ri, também chora, pranto, choro. Conhecer o prazer e a desventura, o azar. E no mesmo ponto, ser no mesmo tempo o ditoso, aquele que é sortudo, mas ao mesmo tempo o misérrimo dos entes. Então é um paradoxo de sentimentos, isso é amor e desse amor se morre. E aí um dia, nas suas idas e vindas à Europa, Gonçalves Dias revê em Portugal, na cidade de Coimbra, a sua grande amada, o grande amor da sua vida, Ana Amélia. Só que ele já era casado, ela também casada, só que ele fez um casamento por conveniência, como eu comentei. Ela, não sei se ela tinha toda essa paixão por ele, porque não se fala dessa visão da Ana Amélia depois, né? E ele, então, nesse encontro que tem, escreve este poema que fica famosíssimo, que é Ainda uma Vez a Deus. Quer dizer, ele encontra Ana Amélia e, mais uma vez, ele pode dizer adeus para ela. Então, ele diz, enfim te vejo. Claro que ele não escreve no momento que ele a encontra, né? Ele a encontra e depois, inspirado com uma dor de cotovelo do caramba, ele escreve este poema para ela. Trouxe uns trechinhos apenas dele aqui. Enfim te vejo, enfim posso, curvada a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Quer dizer, ele sofre, 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 mesmo assim ele não deixa de querer a sua amada. Muito penei, cruas ânsias nos teus olhos afastados. Ele é proibido de namorar com ela. Houveram-me acabrunhada não lembrar-me de ti. De um mundo a outro impelido, derramei os meus talentos, os meus lamentos, nas surdas asas dos ventos, do mar na crespa serviço. Baldão, ludíbrio da sorte em terra estranha, entre gente que alheios males não sente, nem se condói do infeliz. Quer dizer, ele é impelido a outro mundo, que é Portugal, e lá, sem pensar em terra estranha, entre gente de alheios males, não sente, não se condói do infeliz. Quer dizer, ela encontra e dá-se a entender que ela não tem o mesmo sentimento por ele como ele tem por ela. Louco, aflito, a saciar-me de agravar minha ferida, tomou-me o tédio da vida, passos da morte senti, porque os pais dela também
não permitem o casamento. Então, essas pessoas, ele vê que são pessoas que são alheias aos males, que não sentem os males do outro. Mas, quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste a lembrança, quis viver mais e vivi. Então, ele diz que no momento em que ele pensou até em morrer, ela veio a lembrança e aí ele revive. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora. Depois de tanto, Senhora, ver-te falar-te outra vez, rever-me em teu rosto, amigo, pensar em quanto hei perdido e este pranto dolorido deixei correr a teus pés. Quer dizer, ele que ficou tão afastado dela, foi impelido a outro mundo, derramou os lamentos, ele ficou perdido, ele vive porque para ele Deus guardava aquele momento, como se ele pudesse dar um último adeus à sua grande amada Ana Amélia. E, para fechar nossa aula de hoje, lá no Moodle também tem um poema Seus Olhos, né, em que ele faz uma poesia homenageando os olhos de uma pessoa. Provavelmente quem é essa pessoa? Ana Amélia. A esposa não devia ser não, tá? Porque o casamento dos dois foi bem conturbado. E aqui eu quis trazer um poema da fase, né, da vertente lírica de Gonçalves Dias, mas que tem o índio como sendo o elemento, o personagem que se faz ali presente. Porque o índio está tanto na poesia lírica como na poesia épica. Na poesia épica é ressaltado o heroísmo. É o exemplo de Ijuca Pirama. Não só, mas tem outros, né? Já no Leito de Folhas Verdes, a gente tem um eu lírico, que é um índio, uma índia, na verdade, né, uma voz feminina, e que não é essa vertente épica, mas lírica, sentimental. Vou ler aqui rapidamente o poema. Eu falo rapidamente, gente, porque a gente tem um tempinho muito curtinho, mas, assim, revejam depois as aulas, tá? Revejam os comentários, vão buscando no poema aquilo que eu comentei e fazendo aquela associação entre o texto e as características do romantismo. Jati é o nome do amado dela, né? Então ela diz: por que tarda, Jati, que a tanto custo a voz do meu amor move os teus passos? Quer dizer, ele está demorando. Por que tarda, Jati? Ele demora e ela então fala por que ele está demorando. Da noite a viração movendo as folhas, já nos cimos do bosque rumoreja. Cimos é como se fossem a parte de cima, tá? O topo. Eu, sob a copa da mangueira altiva, nosso leito gentil cobri zelosa, com mimoso tapiz de folhas brandas, onde o frouxo luar brinca entre as flores. Então, ela escolhe uma mangueira altiva e sob a copa, quer dizer, ali por baixo, ela faz um leito de folhas, onde o frouxo luar brinca entre flores. Ela cria, então, aquele ambiente romântico ali. Um leito, que é a cama, só que não vai ser uma cama nesse padrão que a gente conhece, até porque é um índio, né? Então, ela cria esse leito de folhas, bem romântico ali. Do tamarindo, a flor abriu-se há pouco. Já solta o bogari mais doce aroma. Então, quer dizer, tem flores, tem perfume, tem luar. Como prece de amor, como estas preces, no silêncio da noite o bosque exala. Brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. Então ela vai exaltando essa Índia, esse eu lírico feminino, criando aquela atmosfera em que a natureza em si e tudo aquilo que está em volta cria uma harmonia para como se fosse receber e comungar aquele sentimento que ela sente por ele. Então, por isso que a brisa, o perfume, tudo está corroborando com o sentir
desse eu indígena do poema. A flor que desabrocha ao romper d'alva, um só giro do sol não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda doce raio do sol que me dê vida. Sejam vales ou montes, lago ou terra, onde quer que tu vás, ou dia ou noite, vai seguindo após ti meu pensamento. Outro amor nunca tive. És meu, sou tua. Quer dizer, pode ser de dia, pode ser de noite, ele pode demorar, não importa, o pensamento dela está sempre seguindo esse amado. Meus olhos, outros olhos, nunca viram. Não sentiram meus lábios, outros lábios. Nem mãos já ti que não as tuas. Aras, olha, na cinta me apertaram. Do tamarindo a flor achás entreaberta, já solta o bogari mais doce aroma. Também meu coração, como estas flores, melhor perfume ao pé da noite exala. Cria-se ali uma espécie de refrão dentro do poema. Só vou consertar aqui que dentro da... Eu pego o poema original, né? Mas aqui dentro da mudança, da reforma ortográfica, não teria mais o acento. Não me escuta, Jati, nem tardo acordes a voz do meu amor, que em vão te chama. Tupã, lá rompe o sol, do leito inútil a brisa da manhã sacuda as folhas. O que acontece? Ela arruma um leito esperando Jati, ele demora, porque tarda Jati, né? Ela passa o tempo todo esperando por ele e ele não aparece. Ó, lá rompe o sol, do leito inútil, a brisa da manhã sacuda as folhas. Quer dizer, um leito inútil, porque ele não veio, ele não chegou, mas ela declara o amor dele, o amor dela por ele, dizendo que os olhos, outros olhos nunca viram, os lábios dela, outros lábios nunca sentiram. Então, tem todo um lirismo romântico aqui, nesse eu indígena que aparece no poema, né, mostrando também esse lado em que mescla a figura do índio e o romantismo típico do romantismo período literário. E aí, com isso, nós encerramos o conteúdo de hoje. Vou encerrar a nossa gravação